Falei, pessoal, a gente segue com a EFD aqui. Vamos analisar outros aspectos da EFD, a nossa escrituração fiscal digital. Um aspecto aqui que eu quero destacar é a questão da ótica do declarante, né? Que deve ser observada quando se faz uma EFD. Então a EFD é sempre feita na visão do declarante, né? Então se você tem A vendendo para B, na EFD de A vai registrar uma saída, vai registrar os débitos de ICMS, de IPI, e B, que está comprando, vai registrar a entrada desse item e vai apropriar eventuais créditos de ICMS e de IPI. Então a ótica da escrituração é sempre do declarante, tá? Um aspecto da EFD. Um aspecto também que a gente precisa lembrar é quando nós temos a atividade paralisada da empresa, né? E quais são os impactos no envio da EFD. Então a empresa está em férias coletivas, enfim, ela está paralisada. O que acontece? Quem está com a atividade paralisada também precisa apresentar a EFD. O fato de paralisar suas atividades por férias coletivas, enfim, uma tragédia, qualquer coisa assim, não inibe, né? Não vai dispensar o envio da EFD, tá bom? Agora, naturalmente, se você tem dias do ano, do mês, da semana que você não realizou operações, você poderá ter informações zeradas em parte desses dias ou em todos os dias, se for o caso, mas não dispensa o envio da EFD, tá bom? Então, atividade paralisada não dispensa o envio da EFD, que segue com a sua periodicidade mensal. Quais são os livros fiscais envolvidos na EFD? A gente já viu que a EFD compreende 100% das informações necessárias para apurar o ICMS e o IPI. Então a gente precisa, qual é o básico? Entrada e saída. Isso aqui é o básico, né? Livro registro de entradas, a gente vai apropriar os créditos, né, que são resultantes dessas entradas. A gente precisa de um livro de registro de saídas para verificar os débitos e a partir daí a gente vai apurar o ICMS e vai apurar o IPI também. Vou botar aqui, ó, o livro também de IPI, né? O livro de apuração do IPI também. Então, ó, as notas entram, as notas saem. O resultado disso são créditos e débitos do imposto que a gente vai apurar aqui, ó, no livro de apuração do ICMS e no livro de registro de IPI. Bom, se a gente tem estoque, a gente tem livro de inventário, tá? A gente tem livro de inventário. Só que esse inventário pode ser de mercadoria para revenda, mas eu posso ser uma indústria também, né? Então eu não compro mercadoria para revenda, eu compro matéria-prima, industrializo e gero um produto acabado, outro produto. Nesse caso, eu preciso controlar o inventário também, só que eu vou fazer através do meu livro de controle de produção e estoque. Eu tenho uma parte especial que é o bloco G da escrituração, que é o livro, né, a ficha ou o bloco de controle do crédito do ativo permanente, o chamado CIAP. Eu posso apropriar créditos, né, quando eu compro uma máquina, que não é para revenda, não é uma máquina para o meu imobilizado, eu tenho como apropriar créditos de ICMS. Né? Aí não é o crédito por excelência, é meio que um benefício aí, né, um incentivo, mas eu preciso controlar esse crédito à parte, porque existe uma metodologia especial de apropriar esse crédito, né, na fração de 1,48avos. É preciso identificar um coeficiente de aproveitamento que vai ser resultante aí do percentual da fração das suas vendas tributadas em relação às vendas totais. A partir desse coeficiente, é o coeficiente que você pode aproveitar dos 1,48avos, né, de crédito do ativo permanente. É um assunto para depois, mas é um assunto que eu preciso controlar, o crédito do ativo permanente. Tá? Bom, então esses são os livros que constam na EFD. Aí tem uma situação especial. Os contribuintes do Distrito Federal, eles vão escriturar o ISS na EFD, ICMS e IPI. Olha que confusão, né? Como assim? ISS dentro de uma EFD cujo nome é ICMS e IPI? Exatamente. O Distrito Federal, nós temos um bloco especial na EFD, que é o bloco B. Quando a gente estudar os blocos, a gente vai perceber isso, né, que só serve para os contribuintes do Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal nós teremos os serviços também
apurados lá na EFD, ICMS e IPI. Parece confuso, né? Uma escrituração que é do ICMS e do IPI ter o ISS, mas como é Distrito Federal, fica mais fácil porque o Distrito Federal ele é ao mesmo tempo fisco estadual e fisco estadual. Então fica fácil, ele desenvolve lá de uma maneira bem fácil, né? Uma nota fiscal que atende aí esses dois tributos, enfim, tá bom? Então no DF nós temos o ISS também, mas nos outros estados nós não temos. Algumas reflexões aí, né? Sobre o Distrito Federal. O contribuinte do Distrito Federal, que também é contribuinte do ISS, eu falei, a gente precisa incluir a escrituração do ISS na EFD, ICMS e IPI. Veja que não existe escrituração chamada de EFD ISS, né? O ISS é feito fora do SPED, apenas para o Distrito Federal é que nós temos o ISS dentro do SPED, dentro dessa EFD aqui, que é ICMS e IPI. Como é que os municípios controlam o ISS? Bom, cada um dá o seu jeito, né? Eles vão ter declarações próprias, né, para poder controlar o ISS, menos o Distrito Federal, que dá o jeitinho de controlar dentro da escrituração do ICMS e IPI. E aí, por mais que pareça estranho, ó, se a EFD foi preparada para escriturar o ICMS e o IPI, como é que eu vou conseguir inserir o ISS dentro dessa escrituração? É porque tem um bloco especial lá, pessoal, o bloco B, tá bom? Que só serve para os contribuintes do Distrito Federal. A gente vai ver isso quando estudar os blocos da EFD. Uma questãozinha, essa aqui já está com a resposta aqui, né? Vamos lá. Os livros fiscais físicos de registro de entrada, registro de saída, registro de inventário foram substituídos no SPED pelo, vamos lá, conhecimento de transporte é um documento eletrônico, né? Controle fiscal contábil de transição, a gente tem algo parecido com isso, até 2014, mais ou menos, a gente tinha o FCONT, né? Mas era para o imposto de renda, então não serve. LALU, LALU, apuração do lucro real, não tem nada a ver com registro de entrada e saída e inventário. Escrituração contábil digital, como o nome sugere, é contábil, não é fiscal. Aqui é a nossa ECD, é a nossa contabilidade mesmo, débito e crédito, livro diário, livro razão. Também não é. O que é que substituiu, pessoal? Foi a EFD, a escrituração fiscal digital do ICMS barra IPI, tá bom? Então, letra E. Mais uma questão. Conforme o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto tal, a EFD é o quê? Vamos lá. Quando a gente fala em EFD, né, a gente tem um normativo nacional, né, que são os ajustes, né? Nós temos os ajustes CINEF que estabeleceram a EFD. Então você não precisa pensar em termos específicos do seu fisco que você está estudando, tá? Então essa questão aqui, por exemplo, que é do fisco do Maranhão, embora ele cite aqui o regulamento do ICMS do Maranhão, né, aprovado pelo decreto tal, a gente não precisa de legislação específica para responder questão de EFD, porque a gente tem tudo isso no ajuste CINEF, ok? Então vamos lá. A letra A. Essa aqui já veio com a resposta também, né, pessoal? Vamos lá. A letra A. A EFD terá a veracidade, a certeza e a autenticidade das informações garantidas pela certidão tributária do IPC Brasil. Não é certidão tributária. O que é que a gente precisa? Do certificado digital expedido pelo IPC Brasil, tá bom? Nós temos certificados A1, que tem validade de 1 ano. Nós temos o certificado A3, que tem validade de 3 e 5 anos, tá? Então, tudo errado aqui na nossa letra A. Letra B. A EFD será utilizada para escriturar, entre outros, o livro de entrada, certo? O livro de saída, certo? O registro de apuração do ICMS, certo? O que mais? Livro de controle e produção de estoque. O que mais? Livro de apuração do IPI,
né? Então tudo isso está na AFD, ICMS e IPI. Essa aqui está correta. A letra C, a AFD poderá ser utilizada em substituição à escrituração tradicional a critério do contribuinte, desde que possua faturamento igual a... Bom, a gente tem o ajuste CINF estabelecendo a obrigação da EFD, né? Então não faz sentido isso aqui. A letra D. A EFD será obrigatoriamente utilizada pelos contribuintes do ICMS que emitam nota fiscal eletrônica. Não é essa a contrapartida exigida, né? O ajuste CINF já estabeleceu a obrigação da EFD e já estabeleceu a obrigação da nota fiscal eletrônica para todo mundo que emitia as notas fiscais 1 e 1A, né? Nota fiscal modelo 1 e 1A, aquelas notas em papel. Então não faz sentido. A letra E, a EFD poderá ser assinada apenas com certificado digital que contenha o CNPJ completo do estabelecimento emissor ou, no caso de produtor rural, pessoa física, o CPF do contabilista credenciado. Bom, pode ser o contabilista do produtor rural, pode ser desde que tenha procuração eletrônica, ok? Então já está errado aqui. E o certificado digital de CNPJ não precisa ser aqui contém o número completo. Qual é o número do CNPJ, pessoal? Ó, o CNPJ do Banco do Brasil, que todo mundo sabe de cor. Por exemplo, é assim, ó, 00.000.000/001, aqui é a matriz, né? 91. Todo mundo sabe esse CNPJ de cor aqui, porque só tem 0, né? Então, esse é o número completo do CNPJ. Para que eu possa assinar a EFD de um estabelecimento como esse, eu preciso do certificado digital que contenha só a raiz, tá? Os 8 dígitos. Então, não preciso desse dado aqui, ó, da filial, o dado do estabelecimento. Basta ter a raiz aqui, ó, os 8 primeiros dígitos, os oito primeiros dígitos, né? E aí eu consigo fazer a assinatura. Então, não precisa ser o CNPJ, o certificado do CNPJ completo, apenas o CNPJ dos primeiros 8 dígitos, ok? Então fica errada a letra E também. A gente ficou com a letra B. Bom, geração e envio do arquivo da EFD. Como é que funciona? O layout do arquivo da EFD, definido em ato COTEP, será estruturado por dados organizados em blocos e registros, tá? De forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações fiscais. Então, nós temos a escrituração formada por blocos e por registros. Os registros se referem a que se refere o CAPT, constitui-se da gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título em meio físico ou digital, além de classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de interesse fiscal. Então, vamos começar a estruturar esse raciocínio aqui. A EFD é dividida em blocos, e dentro de cada bloco nós temos um conjunto de registros. Cada registro vai ter uma informação. Então, eu tenho um registro para nota fiscal, né? O registro C100, por exemplo, né? Olha só, registro C100 é um registro que está no bloco C. Ele vai conter as notas fiscais. Mas aí dentro desse registro da nota fiscal eu posso ter registros filhos para trazer ajustes, informações complementares dessa nota fiscal, que é o registro C100. É isso que diz o nosso texto normativo aqui, ó. Os registros constituem-se na gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título, né? Então, os registros vão ser mais minuciosos, né? Eles vão trazer classificação, ajustes, as informações complementares, tudo isso por meio de uma estrutura de pai e filho, né? Então a gente tem um registro cabeça, esse registro pode ter vários filhos vinculados a ele, tá? A gente vai explorar essa situação mais adiante. Guarda de documentação. O contribuinte deve armazenar o arquivo digital da EFD transmitido. Então, ó, não é transmitiu, acabou a obrigação. Você deve guardar o arquivo eletrônico lá, porque o fisco pode solicitar para você esse arquivo eletrônico, tá? Então, ó, deve observar os requisitos de segurança, autenticidade, integridade, validade jurídica pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação em relação à guarda dos documentos fiscais. Então, a legislação tributária ela não afeta o SPED, né? Se a legislação diz que você tem que guardar um documento por 5 anos,
Quando você fizer o SPED, você vai ter que guardar por 5 anos também aquela informação. Então, os mesmos prazos que valem para aquela legislação tributária analógica, vale para essa legislação tributária digital aqui, né? Para essa plataforma digital que é o SPED. A legislação tributária não é afetada pelo SPED, ao contrário, o SPED que vai se adequar à legislação tributária. Bom, então, ó, os documentos eletrônicos, as notas fiscais, etc., elas são... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.